Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Mais uma live, estamos chegando em 1/3 do nosso propósito, com muita alegria, com muita gratidão por tudo que Deus tem feito. Então, seja bem-vinda, Maria Lucileide, Joselma, sejam muito bem-vindas. Que Deus nos abençoe e fale conosco em mais uma live, mais um dia de propósito. Muito obrigada por cada uma de vocês que estão aqui firmes nesse propósito. Thalita, Maria Antônia, Merciana. Thalita, eu ia até te mandar mensagem, a música é em sua homenagem. Você colocou no grupo e eu já estava ouvindo, ela realmente é linda demais. Que Deus possa ministrar nos nossos corações, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos no 10º dia, lendo provérbios, meditando, orando, e tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco, tem nos direcionado. Então, seja muito bem-vinda. Deixa eu já fixar o tema aqui. Gente, essa música é linda, esse louvor é do Davi Sasser, Lembra, Senhor, é realmente muito lindo. Sejam bem-vindas, Lisânia, Ive, Rose, que bênção ter vocês aqui. Boa noite, Ive. Gente, estamos chegando, em 1/3 desse propósito e tem sido uma bênção. Estou muito feliz com as mensagens, com os depoimentos, com as postagens. Com muita alegria mesmo, muita gratidão, porque até aqui nos sustentou o Senhor. E eu estava estudando hoje, preparando a palavra, e eu achei muito interessante que esse provérbio, o provérbio 10, ele marca uma nova fase no livro de provérbios, que até então, do provérbio 1 até o provérbio 9, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, do provérbio 1 até o provérbio 9, a maior parte deles tinham temas. E aí Salomão ia discorrendo, a maior parte deles é escrito por Salomão, ia discorrendo a respeito de temas. E agora do provérbio 10 até por volta do provérbio 22, são provérbios que os versos são mais curtos e de temas distintos, mas provérbios que da mesma maneira que os outros trazem muita sabedoria, mas às vezes dentro de um mesmo provérbio traz temas diferentes. E esse que nós vamos ler hoje começa uma série ressaltando, reafirmando muito, e é algo que eu tenho meditado, que eu já falo há muito tempo, porque Deus sempre ministrou isso no meu coração, desde que eu conheço Jesus, sobre a questão do poder da palavra, do poder da língua, poder de criar vida e morte, poder de construir e de destruir. Então hoje começa a falar com mais incidência, com mais força a questão do poder da palavra. Tem outros temas também, nós estaremos falando, meditando. Então que Deus possa falar aos nossos corações, trazer luz, trazer entendimento naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E como eu sempre falo, mas tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, leia, medite na palavra, na Bíblia. A Bíblia nós não podemos ler como se estivéssemos lendo um livro de história. É importante a gente ler com esse coração de criança mesmo, querendo aprender, com pureza de coração, com pureza de entendimento, e sempre pedindo ao Espírito Santo que nos revele aquilo que Deus quer nos revelar. Nós chamamos de palavra rema. A palavra rema é uma palavra revelada. É aquela palavra que quando você está lendo, você está meditando, aquela palavra, aquele versículo salta aos seus olhos. Então pode ter certeza que não é por acaso aquele versículo que quando você estiver lendo saltar aos seus olhos, é naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Outra coisa que eu costumo dizer, e isso é muito comum, às vezes quando a gente está lendo ou ouvindo a palavra, a gente ouve alguma coisa e na hora a gente pensa assim, nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso. Ou, nossa, essa palavra serve para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para o meu filho, ele tinha que ouvir.
mas tenha certeza que se você está aqui, se você está ouvindo, essa palavra é para você. Então pegue aquilo que Deus quer falar com você, não perca a oportunidade de ser abençoada, de ser edificada, porque às vezes o fato da gente não conseguir perceber aquilo que Deus quer falar com a gente, focando no outro, faz com que a gente não consiga ver com clareza mesmo a transformação e buscar essa transformação para a nossa vida. Deixa eu só mudar aqui, agora colocar o instrumental. Sejam muito bem-vindas. Tati, já estava te esperando, minha companheira, seja bem-vinda. Márcia, seja muito bem-vinda, que bênção ter você aqui. Solange, Dalvanira, estamos firmes, né, gente? Hoje sábado e tá todo mundo aqui. Somos guerreiras, mulheres fortes, sábias, virtuosas, que estamos semeando, né, aquilo que nós desejamos colher. E semeando palavras de vida, semeando fé, semeando milagre, e é isso que nós vamos colher. Eu acredito muito nisso, no poder da oração, no poder da transformação, de buscarmos a renovação da nossa mente através da palavra, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma coisa que eu gosto também de indicar para vocês, sempre depois da live, leia novamente o provérbio, porque você vai ver que você vai ter outro entendimento. Então vamos lá, né? Que Deus se revele a nós através dessa palavra, no nome santo de Jesus. Provérbios 10. O justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus cumpre. O anelo é o desejo dos justos Deus os cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados.
A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Amém, queridas? Vocês veem o quanto que é comum, quantos versículos aqui falando, exortando sobre a questão da língua. Então isso é algo que é muito forte. Nós já vimos há uns 3 ou 4 dias atrás sobre Deus abominar aquele que semeia contenda, aquele que pratica fofoca. Então é algo que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. É algo assim que é um órgão tão pequeno que pode causar tanta destruição. Então o provérbio o tempo todo vai nos direcionar nesse sentido. Uma coisa que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que foi um hábito que eu aprendi, faz muito sentido na minha vida, de você orar e ungir a sua mente e falar: Senhor, eu unjo a minha mente para que eu tenha apenas os pensamentos que vêm do Senhor. Unge os meus ouvidos, representando que eu quero ouvir apenas a sua voz e nenhuma outra voz. E eu unjo a minha boca para que da minha boca saia apenas palavras de vida, palavras que edificam e não palavras de morte. E que a gente tenha esse entendimento do quanto não tem como, gente. Tem um versículo que é muito forte, que fala mais ou menos assim, que da mesma boca que sai louvores, que sai orações, às vezes da mesma boca sai palavras torpes, palavras que vão depreciar o seu irmão. Então olha o quanto que isso é sério, a gente saber assim que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, assim, que a gente tenha esse entendimento, sabe? Passe-se pela transformação da nossa mente, dos nossos comportamentos, para que Deus mude realmente, mude o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, que Deus nos dê um novo coração, que a gente tenha um coração ensinável. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não tinha pecado, pelo contrário, ele tinha muitos pecados, mas ele era um homem com um coração ensinável, um homem que tinha desejo de mudança. Ele pecava, mas ele ia para Deus com o coração aberto ali, ele se rasgava, ele rasgava o seu coração quebrantado na presença de Deus, e ele falava: Senhor, eu sou pecador, mas eu não quero isso mais. Muda, cura minha alma, me transforma. E aí, essa disposição que a gente precisa ter é ter consciência, sabe? Dar nome mesmo para o nosso pecado, colocar. Hoje mesmo numa sessão que eu fiz com mulheres, eu falei que o primeiro passo para que a gente tenha transformação é colocar luz, é trazer a consciência. Às vezes você fala, está tão acostumado a falar, fazer um comentário, talvez sem malícia, sempre trazendo alguma coisa, falando de alguém que não está ali para se defender, ou fazendo simplesmente um comentário com um toque maldoso, entendeu? Semeando realmente. Isso é tão forte que às vezes você fala de alguém, por exemplo, imagina que eu falo de alguém e essa pessoa, a que eu falei, ela não está aqui para se defender, mas aquela pessoa para quem eu falei, pode ter certeza que o olhar dela sobre a que eu falei já vai ficar diferente. E tem uma frase, eu lembro que uma vez eu ouvi e me chamou muita atenção, que diz mais ou menos assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro que de Paulo. E nós falamos ontem também sobre não se sentar na roda dos escarnecedores. Você não tem que estar em roda de pessoas que estão falando umas das outras, fazendo fofoca, falando mal, pontuando coisas. Tem gente que tem até esse toque, fala assim, para não ficar como se estivesse falando mal, vai pontuar coisas. Ou outras pessoas, e aqui é um ponto muito importante, espero que vocês me entendam, mas que eu já presenciei, às vezes assim, uma roda até de pessoas que são tementes a Deus, pessoas que se dizem da igreja, pessoas que são da igreja, e aí você vem até com uma boa intenção: mas eu quero pedir oração para fulano.
E aí quando você fala, você pode só pedir oração, mas aí quando você fala, olha, eu quero pedir oração para fulano porque ela tá passando por isso, isso e isso, ou ela fez isso, ou ela traiu o marido, enfim, você tá expondo a vida dessa pessoa. Então tomar muito cuidado com isso, gente, porque é muito sutil. Então assim, que a gente possa entender todos os dias que da nossa boca o Espírito Santo habita em nós, que a nossa língua tenha que ser consagrada a Deus, que das nossas palavras são palavras de vida, que do nosso coração fluam rios de água viva. Não tem como, sabe? Luz e trevas não se misturam. Você querer viver uma vida na presença de Deus, você querer ter a sua vida transformada por Deus, querer que do seu coração brotem rios de água viva, fluam rios de água viva, mas você, da sua boca, sai palavras de maldição, sai palavras torpes. E aqui é um ponto que eu quero assim ressaltar com vocês que é muito importante, que não é apenas coisas que a gente acha que é grande, um xingamento, uma palavra ruim. É também fofoca, é comentar, sabe, da pessoa. A gente não tem que fazer isso. Eu tenho um propósito comigo, assim, já de muitos anos mesmo, e quem convive comigo sabe, eu não falo mal de ninguém, eu não falo mesmo. Isso é uma coisa que o diabo não vai poder me acusar, porque eu não falo. Eu tenho isso muito claro no meu coração. Se você tiver alguma coisa para falar bem de alguém, fala todo o bem que você tiver. Se você não tiver, não fale nada. Hoje mesmo à tarde eu estava com uma amiga muito querida, muito especial para mim, muito mesmo, que eu amo ela, amo a família dela. E como é maravilhoso, assim, nós tocamos no nome de duas pessoas, apenas falando bem, falando o quanto elas são especiais, o quanto elas fazem falta aqui, trazendo boas memórias de coisas que já passamos juntas. Então, e aí volto na palavra de ontem, quando eu falei para vocês de você se afastar do insensato. Você precisa estar com pessoas que estão buscando objetivos semelhantes aos seus. Eu estava hoje com essa amiga que tem objetivos semelhantes aos meus, que busca a Deus, que busca estar na presença de Deus, que é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E se você está assim, se cercando de pessoas dessa maneira, você está se protegendo. Porque não tem nem margem para sair fofoca, para sair palavra torpe, para sair assunto ruim, não tem. Então é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? À luz desses versículos de hoje, medite nisso, coloque luz, peça o Espírito Santo de Deus para te revelar. E eu já vi pessoas, sabe? Não estou falando aqui em tom de julgamento de maneira nenhuma. Mas se você não está vivendo as bênçãos de Deus para a sua vida, tem coisas que pode estar te impedindo. E a questão da língua é uma coisa muito sutil, que às vezes você nem percebe. E às vezes isso pode estar te impedindo, e isso é tão sério diante de Deus que não é à toa que em todo versículo, tem muitos versículos nos exortando a isso. Então essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou repassar alguns outros versículos. Aqui no primeiro, né, quando diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, para nós mães, uma coisa que a gente precisa muito fazer é orar pedindo a Deus, declarando essa palavra aqui, para que Deus traga sabedoria para os nossos filhos. Porque essa sabedoria traz alegria para os seus pais. Então declara, sabe? É algo que eu sempre tenho falado, a importância de nós aprendermos a orar declarando a palavra. Quando você declara a palavra, você está indo para Deus com uma oração já respondida e tem muito poder. Aqui no versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. No versículo 8, quando diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Ou seja, o que é insensato de lábios, ele está buscando a ruína. E o sábio de coração aceita os mandamentos. Então, o que fica claro? Que quem é sábio, ele guarda os mandamentos.
E dentro dos mandamentos tem vários deles, e quando a gente tem ele guardado no nosso coração, esses mandamentos eles representam proteção para a nossa vida. Então os mandamentos ele é como um muro de proteção e uma fonte de luz, uma fonte de paz. E aqui vai, é todo o tempo falando da boca. Olha o versículo 11, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Um outro versículo que eu destaquei, e eu quero até complementar com outros versículos, que é algo muito forte, o versículo 12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, olha que lindo isso. O ódio, esse sentimento ruim de raiva, de ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E para quem está anotando, eu gostaria que você anotasse os complementos, que em 1 Pedro 4:8 é o complemento desse versículo e diz: o amor cobre todos os pecados. Depois, em 1 João 2:9 diz: aquele que ama o seu irmão, para ele não há tropeço. Então, mais uma vez fala do amor. E depois, o mais forte, quando fala em termos de amor, não mais forte, não mais famoso, mais conhecido, 1 Coríntios 13:4 e os versículos seguintes, quando fala do perfeito amor. Então, que a gente possa entender isso, que Deus é amor, que o que Ele quer de nós é amor, amor por Ele, amor por nós mesmos, amor pelo próximo, porque o amor, Ele sim, cobre todas as transgressões. No versículo 13, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Aí a gente vai continuando, depois versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha que lindo isso, gente. No muito falar não falta transgressão. Então, se você fala muito, a sua chance de transgredir é maior. Mas o que modera os lábios é prudente. Uma vez eu ouvi, vocês já devem ter ouvido também, que não é à toa que a gente tem só uma boca e 2 ouvidos, que a nossa prática deveria ser de ouvir muito mais do que de falar. E o quanto que é bom, né, você ter essa sabedoria, conseguir ouvir mais. Eu percebo assim que tem pessoas que têm essa necessidade de estar em ambientes e ser o centro das atenções e falar. Isso tem muito a ver com perfil comportamental também. Mas que a gente possa se colocar, moderar os nossos lábios e se colocar nessa posição, que quando eu consigo moderar os meus lábios, além da minha chance de transgredir ser menor, eu tenho mais chance de aprender do que quando eu tô falando e não dou oportunidade para que os outros falem. Versículo 20 e 21. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muito, mas por falta de senso morrem os tolos. E aí vai continuando, gente, são muitos versículos que falam exclusivamente sobre o poder da língua. Versículo 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Então, olha só, né, como é forte isso. Então, a Tati está falando, esse foi o versículo que falou muito com ela. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Somente usando palavras para ferir, para machucar, para denegrir. Então, que nós não sejamos essas pessoas, pelo contrário, que da nossa boca saiam palavras de vida e não de morte, palavras de construção. E aqui eu quero deixar um ponto importante para vocês, a questão de, como eu falei, não é apenas xingamento, não é apenas você falar palavras ruins, é também fofoca. E outra coisa que é muito importante, é aquilo que você está profetizando.
A palavra tem poder de criar e moldar a nossa realidade. Quando você é uma pessoa que reclama, que murmura, que fala palavras ruins sobre seu marido, sobre seu filho, sobre você mesma, querendo ou não, é isso que você está atraindo para si, porque você está profetizando. Nós todas somos profetas. Agora, quando você declara palavras de vida sobre o seu filho, sobre seu marido, sobre sua casa, sobre sua vida financeira, profissional, palavras de bênção, é isso que você está atraindo para si. E olha só, isso fica claro no nosso versículo 24, que diz: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus cumpre. Então, nós estamos construindo a nossa realidade através das palavras que saem da nossa boca. Lembra quando eu falei para vocês, agora eu não lembro o dia, mas que eu falei daquela mãe que ia buscar o filho, usuário de drogas, e declarava: homem de Deus, profeta das nações. É isso que nós precisamos fazer, gerar essas palavras, sabe, declarar sobre a sua vida. Quantas pessoas que eu vejo declarando palavras ruins sobre si mesmas, por exemplo: nossa, isso eu não dou conta, isso eu não consigo, isso é muito para mim. Busca aquilo que a palavra de Deus diz sobre você e começa a declarar isso sobre a sua vida. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou filha amada de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Para o seu filho, para o seu marido, sobre a sua casa, a mesma coisa. Na Bíblia diz que nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Então já começa a declarar, ore pelos seus filhos e declare: homem de Deus, profeta das nações. Para os pequenos, já que eles cresçam ouvindo isso. Eu faço isso com a minha pequenininha diariamente. É tão maravilhoso, tão gratificante, sabe? De olhar nos olhos e falar: você é linda, você é especial, você é corajosa. E isso, a palavra, ela tem poder e ela muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir e muda as nossas crenças, que é aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, sobre os outros. Essa criança que recebe essas palavras, ela vai crescer acreditando que ela é tudo isso. E como ela acredita que ela é tudo isso, ela vai se comportar assim. Então, quais as palavras que você tem profetizado sobre o seu, sobre si mesma, sobre a sua vida? Gente, uma das coisas mais poderosas na nossa vida é a maneira que nós conduzimos a nossa vida através das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Talvez você é uma pessoa que não consiga encontrar nas tuas ações onde você está errando. Só que talvez o teu erro está na sua comunicação. Talvez você é até uma pessoa que age corretamente, mas que a sua comunicação está totalmente desalinhada com o propósito de Deus. Então, toma cuidado com as palavras, sabe? Unge a sua boca, faz isso, vocês vão ver o quanto é forte. Parece que gera no nosso coração um temor do Senhor, de falar: não, a minha boca é ungida, daqui tem que sair apenas palavras de bênção. E faz esse propósito, sabe? Da minha boca não vai sair nada que destrói, apenas palavras que constroem. Eu vou falar tudo de bem que eu souber de todo mundo e nada de mal. Amém, queridas? Deixa eu ver aqui as mensagens. A Tati está falando que em Tiago, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Amém. Keninha, creio na bênção do Senhor sobre a sua casa, eu também creio. Osana, que bom ter você aqui, estava sentindo sua falta. Que Deus nos ajude a viver a cada dia a palavra. Amém. Amém. Versículo 19. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. Versículo 10, versículo 11. Tati falando: eu tenho o costume de falar sempre sobre meus filhos, que eles foram gerados para ser bênção. É isso, queridas. Bênção para o Paulo, Bruno José, amém.
Thalita falando que a Tati tá uma ótima ajudante. Tá vendo, Thalita? Que bênção! Estamos firmes aqui no propósito. Ela tá me ajudando muito. A Maria tá falando, eu profetizo na frente do espelho 30 palavras de bênção para mim e de meus filhos. Minha vida e de meus filhos mudaram. Que bênção, Maria. Não sei se você aprendeu isso comigo, mas é algo que eu compartilho nas mentorias também, nos processos de coaching, de fazer essa lista com 30 características eu sou, à luz daquilo que Deus diz que nós somos e profetizando bênção. Isso tem muito poder. Amém. Então vamos orar, né, gente? Que Deus venha restituir minha casa. A Laodiceia pedindo oração. Nós vamos apresentar todos esses pedidos para Deus. Acabou aqui, desligou meu computador, que acabou a bateria. Deixa eu ver se eu ligo, mas se não der, não tem problema não. Que já tá no finalzinho, oração pela família. Aprendeu comigo, que bênção, Maria. Fico muito feliz, obrigada por compartilhar. Vocês que ainda não têm esse costume, gente, até no meu canal do Telegram tem essa lista lá disponível. É uma lista para que você, tá escrito assim como imagine sua alma, assim é. Então, aquilo que você declara sobre si mesma, sobre a sua casa, sobre a sua vida, acaba se tornando uma realidade. Então, que a gente possa aprender a declarar, profetizar coisas boas, palavras de bênção e declarar quem nós somos à luz do que Deus diz que você é. Amém, né, queridas? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em Seu nome, buscando a Sua palavra, buscando o que o Senhor tem para nós. Nesse momento, Pai, eu coloco diante do Senhor cada um dos pedidos que foram colocados aqui. Cada uma das pessoas que passaram por essa live, que estiveram aqui ou que vão assistir depois, que elas sejam tocadas por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha trazer transformação nas nossas vidas. Que a partir desse dia, Deus, as nossas palavras sejam palavras de vida. Que nossas palavras sejam palavras usadas para construir, para abençoar e não mais para destruir, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse propósito. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço por cada um dos pedidos que foram colocados aqui, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada pessoa, Senhor. Eu sei que tem pessoas sofrendo, que tem pessoas passando por grandes desafios, mas nós sabemos também que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor tem o controle de todas as situações, que o Senhor tem uma história para cada uma de nós. E eu te peço, Pai, visita cada uma dessas pessoas agora. Preenche, Senhor, essa dor, esse vazio do coração com a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor. E que essa palavra, Senhor, traga transformação para as nossas vidas, traga mudança de mente, mudança de comportamento, para que a gente possa viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Onde o Paulo estiver nesse momento, eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor toque na vida dele, escreva uma nova história para ele, Senhor, que ele tenha um encontro com o Senhor. Peço também pela vida do José, pela vida do Bruno, que o Senhor possa visitá-los, transformá-los, restaurá-los, Senhor. Muda tudo, Senhor, na vida deles, escreva uma nova história. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando por desafios, sofrendo com essa enfermidade do Covid. Eu te peço no nome do Senhor Jesus que elas sejam curadas. Nós declaramos, Senhor, cura, nós declaramos restauração, nós declaramos milagre. Eu oro pelo Keller, pela Mirim e todas as pessoas, Senhor, que nesse momento têm sofrido com essa enfermidade. Eu oro, Senhor, pelos casamentos que têm passado por crises, pelas pessoas que apresentaram aqui, Senhor, que têm passado por desafios no seu casamento, por divórcio. A sua palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Então eu te peço, Pai, faça
novas todas as coisas, restaure, Senhor, escreva uma nova história para cada uma dessas pessoas. Muito obrigada, Deus, peço que o Senhor continue nos abençoando, nos capacitando, que a gente possa chegar até o final desse propósito com testemunho, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito e que tudo, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Muito obrigada, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas? Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Uma ótima noite, um excelente domingo amanhã. Eu vou pedir para vocês, convide mais pessoas para estarem aqui conosco, que mais pessoas possam ser abençoadas. Nós estamos em 1/3 desse propósito, tem muita coisa ainda que Deus vai nos acrescentar. Amanhã eu quero convidar a Tati para estar aqui comigo. A Tati é minha aluna da mentoria, uma querida, ela se propôs a estar aqui nesses dias e amanhã eu vou chamá-la para participar aqui com a gente. Que Deus os abençoe, que a gente possa escrever uma nova história, que cada uma dessas palavras possa trazer transformação para a nossa vida. Leia novamente, vê qual versículo que salta aos seus olhos, escreva, declare, sabe? Transforme ele no formato de oração, para Deus mudar o que precisa ser mudado em você, para que você possa viver tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu creio que nós teremos muitos testemunhos. O desejo do meu coração é esse, que você venha aqui no final falar coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que através da sua vida, do seu testemunho, outras pessoas também serão tocadas, porque esse é o propósito. Aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus faz na nossa vida, não é para o nosso deleite, é para que através das nossas vidas a gente possa abençoar outras vidas. Que Deus possa contar com cada uma de nós para implantar o reino dele aqui na terra. Um grande beijo, que Deus abençoe. Tati, até amanhã, viu, gente? Espero vocês amanhã. Um beijo, boa noite.